Bom, vamos falar do caso Robinho então, ó, Gabi, só para ficar mais explícito também o que está acontecendo. Hoje é um dia de votações no STJ, é uma sessão da Corte Especial do STJ. Então, o que a gente tem hoje no Superior Tribunal de Justiça desde as 2 da tarde? 15 ministros, os mais antigos da casa, votam para que a sentença italiana seja homologada ou não aqui no Brasil. O que aconteceu? Para você que relembra o caso, o Robinho foi condenado nas 3 instâncias pela justiça italiana por um estupro de uma mulher, a mulher inclusive que, acho que, se eu me lembro bem, ela era albanesa, e isso foi em 2013, em Milão. Dos 15 ministros, a votação ela tem que ser formada pela maioria simples dos votos para poder ser aprovada. 2 ministros faltaram. E a gente acabou de concluir o voto do segundo ministro. Quem votou primeiro foi o Francisco Falcão. Agora nós tivemos o voto há pouco do Raul Araújo. O Falcão votou a favor da homologação, e quando a gente fala a favor da homologação, é a favor do Robinho cumprir a pena aqui, e o Raul votou contra. 15 minutos para as duas partes apresentarem as suas argumentações iniciais. Então, primeiro falou a defesa do próprio Robinho, e depois nós tivemos também a União Brasileira de Mulheres, né? Um advogado da UBM falando, que é uma organização feminista, inclusive, falando como uma terceira parte nesse processo que tem uma função de fornecer subsídios, opiniões à corte para poder ressaltar a homologação ou não da pena. Isso está acontecendo agora. E aí, é óbvio que a gente tem que falar sobre isso. A questão do Robinho, ela é um pouco diferente, né, Gabi? Começar com você também sobre o Robinho, porque o Robinho, quando ele foi condenado, ele já estava aqui no Brasil. E a justiça brasileira, mesmo que a justiça italiana tenha pedido, ela não tem na sua Constituição a extradição dos seus habitantes. Qualquer um que é nacional, qualquer um que é regional e que é brasileiro não vai para fora para cumprir a sua pena. E aí a justiça italiana agora entra com esse pedido para que essa pena seja cumprida aqui. Nesse momento, o Humberto Martins está votando, mas ele começou sinalizando que também é a favor da pena do Robinho no Brasil. Gabi, o que você enxerga desse caso do Robinho, tirando a parte técnica, porque o que a gente está vivendo hoje não é o que a gente está vivendo hoje no sentido em Brasília, não é a determinação se ele é culpado ou não. Isso já foi feito pela justiça italiana. Vamos ressaltar. Hoje o STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, na sessão especial, não julga o mérito do caso. Então ele não bota em xeque se é culpado ou não o Robinho. Isso já vem pronto, como se fosse um veredito pronto. Ele é culpado na Itália. Hoje, o STJ julga se é constitucional ou, na verdade, não é nem se é constitucional, se todos os ministros entendem que essa pena deve ser cumprida aqui ou não. Exatamente. Nesse caso do Robinho, ele é diferente do caso do Daniel Alves, justamente porque o Daniel Alves estava lá na hora que aconteceu todo o julgamento, todo o processo. E o Robinho não, ele já estava aqui no Brasil. E o Robinho, ele vem pro Brasil até de certa forma legal, né? Ele não vem foragido nem nada desse tipo, porque ele chega aqui antes mesmo do segundo, salvo engano, da segunda ou terceira instância ser ali julgado. Então ele vem de uma certa forma ainda não foragido. Quando ele chega no Brasil, e aí sim, em 2022, quando o caso é finalmente julgado e sai a condenação dele, ele já está aqui. E o Brasil, ele não extradita cidadãos. Então, era óbvio que o Robinho não seria mandado para a Itália para poder cumprir essa pena dele, que é de 9 anos. Para mim, o caso do Robinho, ele é ainda mais prático do que o caso do Daniel Alves, e aqui não falando de termos técnicos nem nada disso, mas porque o caso do Robinho, a gente, dando os devidos créditos também pro UOL, tem os áudios vazados, né? Vazados não, os áudios gravados, grampeados, de chamadas dele com amigos, no carro, falando sobre esse caso, inclusive que o próprio Robinho chega a falar que não houve, né, a penetração, mas que houve sim outros momentos íntimos ali com a jovem que é albanesa, e no caso que aconteceu em 2013. Então é justamente isso, né, o Martelli. O caso, ele já vem pronto, já tá julgado, já tem todas as provas, ele é um cara que é condenado pela justiça italiana. A questão é,
O Brasil vai fazer com que ele cumpra essa pena aqui? Sim ou não? Já teve um voto para não, mas como você estava falando sobre esse voto que vai acontecer agora, tem a tendência para ser um sim, e é justamente esse ponto, se ele vai ser condenado, se ele vai cumprir a pena aqui no Brasil ou não, mas também seria um outro caso que serviria muito de exemplo, né, porque também é um jogador mundialmente conhecido, é um cara que a gente viu trilhar os seus passos aqui também no futebol brasileiro, é ídolo de um clube, né, do Santos, inclusive rolou também a questão sobre ele voltar a ser jogador do Santos recentemente, então a gente vê que tem aí alguns casos relacionados ao Robinho. A minha sincera e humilde opinião é que o Robinho tem sim que cumprir a pena dele, porque independentemente de onde ele cometeu esse crime, ele cometeu, há provas, então não tem o que ser questionado sobre ele ser inocente. Existem provas de que ele é culpado, então eu não vejo motivos para que o Robinho não cumpra essa pena, apesar de ter sido na Itália. Então, independentemente de onde isso aconteceu, ele tem que pagar pelo que ele fez, porque assim como o Daniel Alves, o Robinho também violou o corpo de outra pessoa. E de uma pessoa que estava também embriagada, que não tinha a menor condição de estar naquele ato, como ele mesmo chegou a dizer em um dos áudios. Em novembro, o Ministério Público Federal defendeu a homologação da sentença italiana. Então, só para a gente contextuar a situação também, a MPF entende que sim, é plausível esse cumprimento de sentença aqui no Brasil. Vale lembrar, a gente está falando do julgamento, nesse momento ainda tem o terceiro ministro votando, serão 13, não mais 15, porque nós tivemos a ausência de 2 ministros para essa tarde. Então, para 13, o que a gente está falando aqui? Para se ter a aprovação da sentença, nós precisamos de, 7 votos, 7 contra 6, e aí a homologação da sentença do Robinho aqui, senão nós teremos não é que está inocente o Robinho, ele só não vai cumprir essa pena aqui no Brasil. Paulo do Vale e Bruno Migliozzi. Só para destacar, né, Martelli, sobre esse caso do Robinho, que a defesa do jogador a tendência é essa, que após o julgamento de hoje recorra ao Supremo. Então essa história vai se prolongar ainda por um tempo, eles podem recorrer em 2 possibilidades, no próprio STJ ou no Supremo. Eu acredito que a segunda possibilidade é a mais plausível nesse momento. A votação está em andamento, né? Mas o terceiro ministro... Votou, viu? Votou a favor agora, Humberto Martins. Acaba de confirmar, então 2-1, né? Dos 13 ministros, 3 votaram 2-1 para sim, homologação da pena do Robinho. O que a gente tem que levar em consideração é assim, o que a Gabi fala. E aí você pode também sempre mandar mensagem no 11 99904 8756. É assim, a violência contra a mulher, o crime de estupro, o crime de violação, ele é o mesmo em todos os lugares do mundo. Em todos os lugares do mundo, eu não digo porque cada um tem a sua legislação. Mas a agressão contra a mulher em todos os lugares do mundo, ela é igual. Na Itália contra o Brasil, talvez, eu não sei o que você enxerga dessa situação, Paulo do Vale, mas hoje o julgamento ele é muito mais técnico do que... Ele não está no campo da inocência ou no campo da acusação, ele está no campo técnico-jurídico. Agora, para mim, PDV, é mais um caso de alinhamento jurídico no quesito de o quê? Você entender as bases e as premissas que sustentaram o processo do Robinho na Itália e ver se ela é condizente e ver se o processo, ou seja, o curso do trâmite jurídico para avaliação da culpabilidade do Robinho esteja compatível com um processo que seria também realizado no Brasil, que as bases estejam praticamente alinhadas. Você tendo a simetria entre essas duas partes jurídicas, aí você tem que ter a homologação, você tem que ter a aprovação da pena dele aqui no Brasil. Porque você acaba com essa história de que cada país tem um processo diferente e você não precisa embasar no quesito extradição. Olha, é o seguinte, o processo correu na Itália, o processo condiz com a forma que a nossa justiça também arcaria, tem um alinhamento e precisa existir esse cumprimento de sentença aqui no Brasil. Assim, a grande questão, e aí eu não vou nem ficar entrando muito, porque... não sou especialista nisso, mas a partir do momento que você julga esse caso, né, no sentido dele cumprir a pena ou não no Brasil, você abre precedente para outras situações também, né, de gente que
pode ter cometido algum crime em outro país e está no Brasil, brasileiro no caso, né? A única coisa que não se discute, isso está bem claro, é a extradição. E aí, por isso, essa alternativa, essa possibilidade de você forçar o cumprimento da pena aqui no Brasil, né? Essa questão tem muito isso, né? Você, a partir do momento que você julga um caso, você pode estar, na verdade, determinando uma nova maneira de olhar para outros casos, né? Então, acho que a grande situação talvez seja essa, né? A parte técnica talvez seja exatamente essa, assim. Então, assim, não cabe a mim fazer uma análise mais aprofundada da situação. Acredito eu que os ministros, né, do STJ, eles tenham a plena noção do que estão fazendo, né? Porque eles estão lá justamente para isso. Então, vamos aguardar. Olha, eu queria destacar aqui também uma frase também do advogado da União Brasileira de Mulheres, que é o Carlos Nicodemos, a gente não deu o nome dele, e que ele fala aqui que na condição que eles estão, né, de uma terceira parte interessada, ou até de uma entidade que milita pelos direitos humanos, ele destaca que o Estado precisa dar respostas e na condição de amiga da Corte, a UBM sugere sua efetiva homologação e deixa a recomendação da prisão do requerido, porque o mesmo já apontou uma lógica de fuga. Eu queria destacar só a parte, o Gabi, e aí por que eu chamo a Gabi? O Estado precisa dar respostas. Assim como o Paulo do Vale falou sobre a questão técnica de você abrir uma premissa para outros casos, então, para uma eventual homologação da sentença, alguém que comete um crime de fora, tem medo de retornar para o Brasil porque não se sente respaldado aqui. Cara, assim, o Estado ele não pode também servir ele tem que servir de um local, como o Estado eu digo, né, o Brasil vai em si, de segurança para seus habitantes, mas que ele não possa ser também um respaldo para aqueles que cometem crimes e voltam ao Brasil. E que seja também uma resposta às mulheres que entendam, porque a gente tem que ir além. Se tem um cara, independente de ser um jogador de futebol, porque a gente está falando só do Robinho, mas quantos casos de pessoas que foram para fora do Brasil, cometeram crimes de violência sexual, voltaram, e se não têm os seus processos julgados e estão em liberdade condicional ou liberdade aqui no Brasil, que não foram condenados, representam um risco também à população brasileira. Então, por isso que eu levo para você, Gabi, assim, a gente está falando, infelizmente, de uma violência contra o gênero feminino, precisa de uma resposta, isso sempre com os termos da lei sendo respeitados, e que seja de constitucional, mas você não pode ter essa leniência, você não pode ter essa abertura para que a mulher e para qualquer cidadão que seja, possa imaginar que pessoas julgadas fora do país, já que o Brasil não extradita, estejam como pessoas julgadas, condenadas no Brasil, vivendo a vida normalmente, Gabi. É exatamente isso que você falou, Pedro Martelli, e é justamente esse ponto de a justiça brasileira dar respostas. Porque a gente tá falando desse caso e me preenche muito, assim, preenche não, né? Acaba sendo muito claro pra mim que a gente só está falando porque são dois atletas mundialmente conhecidos. Porque todos os dias esses casos acontecem, várias vezes mulheres têm medo de denunciar esses casos, porque é justamente isso, não existe resposta para casos que são de agressão sexual, que são de estupro. Assim, a gente tá cansada de ver casos como esse acontecendo com pessoas próximas a nós e nunca ter nenhum tipo de resposta, porque a justiça ela nunca é feita. E é por isso que muitas mulheres têm medo, inclusive, de denunciar esses casos. A gente pode contar quantas mulheres aí já deram seus relatos de que isso já aconteceu, mas elas não tiveram coragem de denunciar por terem medo do homem ser preso, mas aí depois ele sai e vai atrás dela, ou às vezes esses homens não são presos, até mesmo casos onde elas vão fazer essas denúncias e elas são tratadas de certa forma com deboche, com chacota. Então a gente tá falando de coisas que são muito grandes e de várias camadas. A gente tá falando de quando a mulher vai fazer uma denúncia, ela é tratada de má forma. Quando o homem ele é condenado, mas depois ele sai e vai atrás dessa mulher. Então a gente fala sobre coisas que também são muito maiores. E o caso do Daniel Alves e também do Robinho, especificamente do Robinho, já que a gente está trazendo aqui para o Brasil, é de que esses casos podem sim mostrar que a justiça ela pode ser feita e que nós mulheres temos o respaldo da justiça brasileira para denunciar esses casos de coisas que acontecem
todos os dias com várias mulheres espalhadas pelo Brasil. Então, assim, é o fato de a gente já estar cansada de falar sobre esse assunto e nada acontece. É sempre assim, você vai lá, faz uma denúncia, aí o cara ele é julgado, às vezes nem é julgado, fica naquela enrolação, nada acontece, ou às vezes o cara vai atrás dessa mulher, acaba também matando ela. Então a gente parte aí para vários casos que acontecem de violência contra a mulher que não tem nenhum tipo de resposta da sociedade. Então o que a gente espera é que dessa vez, com muitas provas, né, contra o Robinho, também contra o Daniel Alves, que a justiça seja de fato feita, porque a gente tá cansada de sempre só ouvir, mas nada nunca acontece. Olha, só para rapidamente, eu passei aqui uma citação da terceira parte, né, do advogado que está nesse processo, então acho que é a União Brasileira de Mulheres. Eu gostaria de citar também, pelo bem da parcialidade aqui, uma citação do advogado José Eduardo Rangel de Alckmin. Ele é o advogado do Robinho, em que ele citou na abertura dele sobre o processo que deve ser apreciado em relação a Brasil e Itália. Então, por exemplo, um argumento irrecusável que ele entende é o Tratado de Cooperação no Judiciário entre Brasil e Itália, que tem o dispositivo que diz que ela não compreende execução de condenação, que é o tratado, literalmente, para que você não tenha a extradição. Está expresso no tratado e exclui a possibilidade de execução de condenações, e ele até defendeu que o processo deve correr no Brasil, pode sim correr no Brasil e não na Itália, que, abre aspas, isso não representa de forma alguma impunidade, mas que ele tem o direito, como qualquer brasileiro, a responder na justiça brasileira por atos imputados, e a Constituição brasileira precisa ter validade, e há aspectos que interferem na soberania nacional, que o Brasil deve ser rigoroso e exigir o cumprimento da própria Constituição. Ele está fazendo a menção, obviamente, a que o Brasil não extradita os seus residentes em termos de punição quando há uma condenação, que foi o que aconteceu na Itália. Agora, isso vai caber, obviamente, aos ministros que estão votando nesse momento. E até para só passar a atualização aqui, nós tínhamos o 2-1, o Herman Benjamin está votando nesse momento. São 13 ministros que votam, 2-1 a favor que o Robinho cumpra a pena aqui no Brasil, e agora Herman Benjamin é o quarto a votar. Alguém tem algo a adicionar? Paulo do Vale, Bruno Migliozzi? Não, eu não tenho não, Martelli, não tenho não. Absolutamente nada, acho que vocês e a Gabi resumiu muito bem, não tenho... aguardar, realmente, aguardar.